Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver uma treta pesadíssima que o Nicolas teve com um comentarista da Jovem Pan. Uma treta pesada, discussão, xingamentos, bate-bocas, tanto de um lado quanto do outro. Isso foi em uma entrevista que o Nicolas deu para Jovem Pan e foi ao vivo. Bom, você vai ver isso e muito mais neste vídeo, portanto se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Fui interrompido, então me escuta. E você saiu me Então me atacando e escuta. ofendendo. Você me respeita. Então me escuta, ofendendo não. Então Quando eu fala digo direito. você, fala Use que vai no argumentos. Fora de São Paulo, e Use você fala que é argumentos e não uma reunião de velhos Seu ali, moleque. você é um desonesto. Você Desonesto é dizer você. que as pessoas estão plantando um comunismo fake para poder ganhar a eleição. Toma vergonha na sua cara. O senhor só pode estar de sacanagem com a audiência e com a minha cara para poder falar que o Foro de São Paulo é como se fosse uma reunião de senhores que não conseguem modificar a política interna de país. Sendo que há 16 anos, basicamente 98% dos países da América Latina são comandados por figuras que foram feitas, construídas, preparadas pelo Foro de São Paulo. O senhor realmente acredita, quando eu falo em comunismo, é pegar em foice e martelo? Que tipo de mentalidade infantil? E querendo ainda colocar como se eu acreditasse nessa sua fala de que nós estamos pintando um comunismo para poder ganhar a eleição. Eu conheço bem, por exemplo, o Fórum de São Paulo, porque como jornalista estive em um desses encontros para retratar aquele momento. Fui, inclusive, expulso pelos petistas porque eles não queriam que eu assistisse a alguns dessas discussões, mas vou dizer, era algo absolutamente vazio de conteúdo, não tinha nada de fato, enfim, que pudesse significar realmente uma ameaça, algo que levasse a golpes ou coisa do tipo, né? Eram discussões vazias sobre ideias de esquerda e assim por diante. Se quiserem ver sobre isso, é só procurar um vídeo chamado Fórum dos Dinossauros, que está disponível no YouTube, em que eu mostro essa experiência. Mas o que eu acho importante nessa live do presidente Bolsonaro é que ele, de fato, coloca uma pedra sobre o túmulo, né? Uma pedra sobre essa ideia de que Lula não vai subir a rampa, né? Ele deixa claro que está conformado com essa realidade e que vai buscar, então, ser oposição ou ser um líder dessa oposição ao governo Lula. E é importante que exista realmente uma oposição forte, né? Porque há muita coisa que pode vir a ser feita por esse governo e que pode ter impactos negativos na economia, tem impactos negativos, inclusive para a questão de liberdade de expressão. Mas o que a gente viu, deputado Nicolas, e aí vem minha pergunta, em alguns episódios recentes, é que essa oposição, ou aqueles que pretendem fazer oposição no Congresso a Lula a partir do ano que vem, ratearam ou derraparam muito nessas últimas semanas, né? Um exemplo é a aprovação das mudanças na lei das estatais, que abre espaço aí para nomeações com critérios políticos para as estatais e que teve uma colaboração, talvez involuntária, até de deputados do PL, né, que depois disseram que foram enganados, porque disseram que votaram no texto base, mas que depois pretendiam votar destaques para retirar a mudança, mas no fim das contas não aconteceu, né? No fim das contas, a impressão que se tem naquele episódio é que ou há uma ingenuidade naqueles que pretendem fazer a oposição a Lula no ano que vem, ou de fato algum tipo de debilidade, né? Eu queria saber, na sua opinião, se há ainda muito que aprender por parte daqueles que pretendem fazer oposição ao governo Lula para que de fato consigam fazer isso de maneira efetiva. O senhor só pode estar de sacanagem com a audiência e com a minha cara para poder falar que o Foro de São Paulo é como se fosse uma reunião de senhores que não conseguem modificar a política interna de país. Sendo que há 16 anos, basicamente 98% dos países da América Latina são comandados por figuras que foram feitas, construídas, preparadas pelo Foro de São Paulo. Então, por favor, tenha no mínimo honestidade comigo, que eu sou entrevistado, e com essa audiência aqui. Agora, segundo, colocar como se a gente estivesse vivendo um comunismo imaginário também é muita desonestidade. Eu não posso falar sobre a justiça eleitoral. O senhor acha isso democrático?
Eu não posso falar contra o Estado Democrático de Direito, caso contrário eu tomo uma multa no meu contra-cheque. Eu não recebo o meu salário. Existem pessoas que estão sendo tolhidas de falarem contra o processo eleitoral, questionarem o processo eleitoral. Agora, o senhor realmente acredita, quando eu falo em comunismo, é pegar em foice e martelo? Que tipo de mentalidade infantil? E querendo ainda colocar como se o senhor acreditasse nessa sua fala de que nós estamos pintando um comunismo para poder ganhar a eleição. É muito claro o que está acontecendo aqui no Brasil. Primeiro que o comunismo que é colocado aqui não é o comunismo marxista de luta de classe somente, não. Se o senhor estudasse um pouco a respeito do ganho cultural que Gramsci, Escola de Frankfurt fizeram e conseguiram colocar aqui no Brasil de uma maneira incrível, você vai ver que a direita não tem nada, a não ser um presidente da República que vai sair amanhã. O que a direita tem, meu amigo? Nós temos não fala besteira, Nicolas. Nós temos a condição... Só um minutinho que eu estou terminando de falar. Nós temos a produção cultural nas universidades. Nós temos os professores das universidades. Agora você colocar como se o presidente Bolsonaro estivesse falando de que... Eu posso falar ou não? Eu posso terminar de falar? Eu posso terminar de falar? Lula. Eu posso terminar de falar? Eu te ouvi. Qual é o seu critério de... Eu te ouvi. Deixa eu terminar de falar. Deixa eu terminar de falar. Você acha que comunismo então tá bom, vai lá. Ditadura necessariamente? Quer dizer, toda ditadura é comunista? O fato de você... Mas todo comunista é ditador. Eu concordo que você tenha sido censurado. Todo comunista é ditador. Todo. Ah, sim. Agora, todo ditador é comunista? Mas quem está discutindo isso? Não, você está falando, você está confundindo as coisas. Você está falando que o fato de você ter sido censurado ou ter sido impedido de falar coisas é uma prova de que existe um comunismo sendo instalado no Brasil. Deixa de ser... Isso sim é... Não. Peraí. As nossas universidades, elas são formadas e formam... Peraí, mas eu estou falando... Sendo instalado é o fato de que você... Eu posso provar se você me ouvir, então. Eu posso provar se você me ouvir, eu posso provar? Porque, pelo visto, só de você ter... Então, só um minutinho. Eu posso responder ou você vai ficar falando? Não. Só deixa claro isso. Vamos falar um de cada vez, só para a gente também não, mas é importante, não atrapalhar o entendimento da audiência, por favor. Mas fui interrompido, então me escuta. E você saiu me atacando e ofendendo. Você me respeita. Então me escuta. Ofendendo não. Quando eu digo que você fala que vai no Foro de São Paulo e você fala que é uma reunião de velhos ali, você é um desonesto. Você dizer que as pessoas estão plantando um comunismo fake para poder ganhar a eleição. Toma vergonha na sua cara. Porque o que está acontecendo no Brasil é exatamente isso. Universidades estão formando militantes, pessoas estão sendo colocadas como criminosos por defender um governo. Eu estou sendo cerceado, assim como vários jornalistas. Pessoas vão ter liberdade aqui no Brasil. O Folha de São Paulo coloca todos os presidentes aqui na América Latina para você vir aqui na audiência, na minha cara, falar que Folha de São Paulo é uma mera reunião, que você foi lá e tem um videozinho no YouTube. É isso mesmo, toma vergonha na sua cara. Não está conversando com moleque. Só um momento, então, Nicolas e Diogo. Vamos ouvir um pouquinho o Fernando Conrado, enquanto a gente respira um instantinho. Vamos tentar se respeitar nessa conversa e manter um pouquinho a calma. Fernando Conrado conversa com a gente um pouquinho, dá a sua opinião sobre o assunto. A gente volta a ouvir o Diogo e o Nicolas também. Vai lá, Conrado. Meus amigos, minha formação é em Direito, Política, Antropologia, Universidade Federal, desde 1997. Tá? Faz tempo que eu estou nesse negócio, no ambiente universitário, tal. Desde que a gente tem a esquerda no poder, isso aí era só desde o tempo lá do Fernando Henrique Cardoso, todo o sistema de ensino tem um viés de esquerda. Todos os profissionais que nasceram desde a primeira série até o ensino superior vieram com uma visão de esquerda. E aqueles que não concordam com a visão de esquerda não conseguem subir na carreira. Ou por que vocês acham que a gente teve um poder judiciário em silêncio durante 4 anos? E por que a gente teve um Ministério Público em silêncio durante 4 anos? Porque ou aqueles que concordam com todas essas abjeções que a gente teve se mantiverem no poder, ou aqueles que eram contra evitassem subir na carreira e não ter seus ganhos pessoais. É isso, o Foro de São Paulo, essa é uma realidade dele, dizer que teve... E eu não vou nem entrar no mérito do Chab, ele tem uma visão política diferente da minha, eu não vou estar discutindo aqui ao vivo com a gente, mas é isso que a gente viu, o silêncio total. Ou por que vocês acham que a gente tem hoje no Brasil um judiciário que cala quem pensa diferente, mas não cala quem é a favor deles, que desmonetiza quem pensa diferente e não desmonetiza quem pensa a favor deles, que desmonetiza e faz essas ligações que o Shelby faz com... Porque o Shelby falou para nós que teve agora um bolsonarista que ia matar o Lula e explodir tudo.
Aí o bolsonarista, na sua audiência de custódia, dito bolsonarista, disse: olha só, o delegado botou que eu sou bolsonarista, o delegado botou que eu queria falar do Lula, e botaram um silêncio nesse processo. Ninguém mais pode ter acesso. Eu até queria fazer perguntas mais duras para o Nicolas, mas o Nicolas é um homem muito inteligente, já chegou dando seu habeas corpus preventivo, que olha só, pelo mundo que a gente vive, a gente não tem mais liberdade. Eu, como deputado, não vou poder agir, ou seja, a gente já não vive numa democracia. Isso é claro para todos nós aqui, e é um lado calando o outro. Ou alguém não viu o discurso de... Quando o Lula venceu, ele fez um discurso lido, bonitinho lá no Fantástico, mas depois ele vai para a Avenida Paulista dizer o quê? Eu já falei com a esquerda, eu já falei com a direita, e agora eu vou falar com a esquerda novamente, porque não vai mais ter direita no Brasil. Ou naquela nomeação de ministros dele, que ele diz que o Bolsonaro pode ter acabado, mas os bolsonaristas estão nas ruas e devem ser reprimidos e atacados. É esse o mundo que a gente está vivendo, de completo silêncio. Quem se opõe contra é martelado na cabeça. Esse é o coletivismo, que é uma das coisas ruins da própria esquerda. Assim como a gente tem essa visão de mundo do progressismo, de achar que o mundo vai ser melhor automaticamente, sem coragem e sem esforço. E isso que o Nicolas nos fala aqui é algo muito importante. Olha só, pessoal, a gente teve a cereja do bolo lá, Bolsonaro, mas de resto a gente não conseguiu nos unir e estamos perdidos novamente. Vamos voltar para a base. Parece o discurso do Mano Brown para o PT lá, né, quando o PT caiu do poder. Vamos voltar para a base, vamos unir a tua comunidade, quais são os teus valores. O maior ganho do governo do Bolsonaro que a gente teve aqui é poder falar de política de maneira aberta. Como a gente tem a Jovem Pan hoje, sim, tem aqui que a gente tem os dois lados discutindo, com visões de mundo, e faz parte dessas discussões, até é bom, porque são o combate de ideias que vai fazer a gente ter uma visão maior do futuro, se a gente fizer tudo isso aqui com muita honestidade intelectual. Acerca do que a gente teve do discurso do Bolsonaro... Não, a gente tem que dispensar o deputado, mas eu peço para que você faça a última pergunta para ele, por favor, alguma pergunta relativa ao que nós ouvimos do presidente nessa live, por favor. Claro. Nicolas, diante dessa fala do presidente, do momento que ele faz essa primeira parte, como tu bem falou, isso é um discurso que não precisava fazer para sua base. Ele está fazendo, para mim, um discurso de desculpa para os petistas. Me compreendo, a gente até fez um bom governo. Minha pergunta para ti é, eu não estou falando de golpe militar, de nada disso, tá? Mas diante dessa saída com um discurso quase melancólico, como que ele fez, sem tanta energia assim, tu acha que acaba-se a figura do mito Bolsonaro? Eu vi que tu tem atrás ali o meme dele pescando. Aquela imagem vai continuar ali ou ela vai sair da tua estante a partir de agora, Nicolas? Eu acho que vai ficar no imaginário do brasileiro o papel que o Bolsonaro fez. Eu acredito que essa parte do mito, né, da eu sou a lenda, de colocar como quase o Bolsonaro fosse um super-herói, de fato, ela, como eu posso dizer, ela sai um pouco do âmbito imaginário, porque as pessoas conseguiram compreender o que é a política de fato, que realmente é um jogo, é difícil, complicado, de sacrifícios, e não é nenhum privilégio, né, ser presidente da República. Portanto, eu acho que agora, como mesmo o próprio presidente disse, né, que ele levantou lideranças, e lideranças são feitas também de forma natural, de forma espontânea, eu vejo que, como eu retorno aqui mais uma vez, eu acho que a visão que nós vamos ter do presidente Bolsonaro, que aqui eu tenho pelo menos, e vejo as pessoas comentando, é de que ele abriu o caminho. Antes tinha uma voz única, somente aqui no Brasil. E do tanto que aquelas que a gente achavam que eram os opositores, hoje estão de mão dadas, inclusive desde a FHC até os dias atuais. Portanto, eu acredito que foi uma pessoa que realmente se sacrificou durante um período muito difícil e que esse mito aqui, né, de que tem aí os memes, acho que ficará aí, né, nos nossos corações. O presidente Bolsonaro, obviamente, ele não morreu, ele continua, né, sendo uma pessoa e com certeza extremamente influente nas próximas decisões que foram serem tomadas na base da direita, e acredito que a fala dele, a maneira como ele está se portando, é de que ele cumpriu a missão. Ele cumpriu a missão dele dentro daquilo que ele era capaz de fazer. Portanto, eu acho que foi esse o tom que ele deu na despedida. Peraí que eu estou escutando o pessoal falando aqui atrás. Eu acredito que esse foi o tom de despedida dele, e deixando bem claro que essas lideranças fazem parte da retomada cultural. Para finalizar, eu estive com o Olavo de Carvalho antes do seu falecimento,
e ele disse para mim, eu falei, olha, Olavo, o que você nos aconselha, né, a fazer daqui para frente? Ele falou, olha, eu vou falar para você exatamente aquilo que o Dirceu diz para a esquerda. Trabalho de base, trabalho de base. Portanto, muitas das vezes eu fico atônico, assustado, né, quando a esquerda ela acredita que nós temos todas as bases, sendo que eles possuem todas as bases. A produção literária, cultural, das universidades, a nossa mídia. Você entra dentro de uma escola ensino fundamental, entra nas associações de bairro, você entra nos consultórios de psicólogo, de psiquiatria, na saúde mental, você vai ver que está completamente tudo dominado pela esquerda. Mas isso foi fruto meramente, obviamente, né, do acaso, segundo alguns. Portanto, eu retomo aqui para que a gente mantenha a nossa esperança, não ingênua nos nossos corações, mas de saber que a esperança somos nós. No dia a dia, de conversar, de dialogar e saber que na maratona sempre há um começo. E nós estamos nele. Espero que o fim seja melhor do que a gente vai enfrentar nesses próximos anos aí. Bom, apesar desse debate ter acontecido já há algum tempo, vocês viram aí que o Nicolas Ferreira parece que nasceu para a coisa, né? Parece que ele nasceu para o debate, ele nasceu para o confronto, ele nasceu para a argumentação. Ele tem um domínio da verbalização, um domínio do vocábulo dele sensacional. É impressionante a capacidade argumentativa que o Nicolas tem. Ele simplesmente domina todos os meandros da comunicação. O Nicolas é fenomenal no requisito debate, no requisito argumentação. Por isso que ele é sempre convidado para os debates, é sempre convidado para dar entrevistas. Ele é o futuro mais promissor da política aqui no nosso país. Não tenha dúvida disso. Nicolas Ferreira, guarda esse nome, hein? E para não dizer que eu estou mentindo, basta ver o que aconteceu 2, 3 dias atrás com um vídeo gravado pelo Nicolas. O cara vai lá e me grava um vídeo despretensiosamente e fala o que tem que ser dito, fala que o governo Lula estava querendo taxar o Pix e que o governo Lula estava querendo fazer uma fiscalização ferrenha em cima do mais pobre, em cima da população brasileira, em cima do povo brasileiro, que de fato era realmente isso. E o vídeo simplesmente viralizou o Brasil inteiro. Mais de 220 milhões de pessoas viram o vídeo viralizou por todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, e o cara ficou conhecido pelo Brasil todo. Agora imagina a capilarização que o Nicolas Ferreira teve em cima da divulgação desse vídeo. Eu não sei se você aí foi uma das pessoas que assistiu o vídeo. Muito provavelmente sim. E você pode ver naquele vídeo em que aparecia pessoas de todas as classes sociais fazendo reclamações sobre essa suposta fiscalização que iria acontecer se não fosse essa pressão. Então apareceu pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Nordeste, da Bahia, pessoas de todos os níveis sociais. Apareceu lá o feirante, apareceu a pessoa que vende na praia, apareceu pessoas de todas as classes sociais e de todos os níveis, os ambulantes, o vendedor de picolé, enfim, apareceu todos ali, todos que trabalham diariamente com Pix, com recebimento, com pagamento, tudo através de Pix, foram naquele vídeo, fizeram ali a sua reclamação. Estavam todos representados pelas pessoas que fizeram reclamação através do vídeo do Nicolas Ferreira. E é por isso que o vídeo teve esse impulsionamento, é por isso que o vídeo teve tantas visualizações e é por isso que o governo Lula deu para trás. A pressão foi tão grande que o governo Lula não suportou, não aguentou e revogou a decisão. Eu tenho certeza absoluta que você que não conhecia o Nicolas agora ficou conhecendo por intermédio desse vídeo que ele gravou.
ele simplesmente ganhou mais de 2 milhões de seguidores nas suas redes sociais por conta deste vídeo, por conta do sucesso de alcance do vídeo, por conta do impulsionamento e do tema que foi gravado o vídeo de extrema importância para o país. Então, o Nicolas Ferreira hoje, ele tem uma capilaridade muito grande nas redes sociais, ele tem um alcance enorme nas redes sociais e muito provavelmente a maioria dos brasileiros, a maioria do povo brasileiro já conhece o Nicolas Ferreira. Portanto, aqui no Brasil hoje nós temos um político, um deputado federal chamado Nicolas Ferreira, que tem o maior alcance nas redes sociais depois do Jair Bolsonaro. O Nicolas Ferreira, hoje, ele é o deputado federal que tem mais alcance nas redes sociais e por isso que ele está fazendo o sucesso que está fazendo. E um excelente trabalho como deputado federal também. E é por isso que as pessoas estão conhecendo ele cada vez mais. Evidentemente que o Jair Bolsonaro, por ter sido presidente da República, tem uma capilaridade muito maior que o Nicolas Ferreira. Mas o Nicolas vem em segundo lugar. E ele é muito jovem. Você tem alguma dúvida de que o Nicolas Ferreira será o presidente da República no futuro, quando ele tiver idade para ser presidente da República? Porque ele só não se candidata porque ele não tem idade para se candidatar, sei lá, a um Senado, à presidência da República. Tem que ter uma idade ali para se candidatar, então ele não se candidata por conta disso. Mas ele já expressou uma vontade futura de ser um candidato à presidência da República. E ele será eleito. Não tenha dúvida disso. O Nicolas Ferreira será o futuro presidente da República deste país chamado Brasil. Agora imagina você quando o Nicolas Ferreira alcançar a idade de se candidatar à presidência da República. E o Bolsonaro fora do jogo, o Bolsonaro com a capacidade de juntar pessoas, com a capacidade de se comunicar com pessoas, de falar a língua do povão, transferindo toda essa massa eleitoral, toda essa massa de votos para o Nicolas Ferreira. Porque ele vai apoiar o Nicolas Ferreira. Com certeza ele vai apoiar o Nicolas Ferreira. Quando o Nicolas Ferreira tiver a capacidade, tiver ali a idade exata para se candidatar. Então, essa transferência de voto vai ser muito importante para o Nicolas Ferreira quando ele vier a ser candidato. E sem falar que quando ele vier a ser candidato, ele já terá uma enorme quantidade de pessoas seguindo ele, mais do que ele já tem hoje. Esse número que ele tem hoje, quando ele tiver a idade de se candidatar, esse número vai dobrar, o número de eleitores dele vai dobrar. Então, se ele já tem milhões e milhões e milhões de seguidores nas redes sociais, isso vai triplicar. Não tenha dúvida disso. Porque o moleque é bom, o moleque é carismático, o moleque sabe se comunicar. E ele é um excelente político. E é conservador, é cristão e tudo mais. Não tenha dúvida de que hoje, em 2025, no ano de 2025, nós estamos de olho e falando sobre o futuro presidente da República do nosso país. Portanto, através da sua capacidade argumentativa, da sua capacidade de se comunicar, Nicolas Ferreira ligou a câmera e gravou um vídeo e disse a verdade para a população brasileira, para o povo brasileiro, e teve um alcance enorme. Esse alcance ele tem em diversos vídeos em que ele posta.
mas esse último vídeo, que foi o vídeo em que fez com que o governo Lula recuasse na sua decisão, teve um alcance absurdo. Tenho certeza que foi o vídeo que teve mais alcance já produzido pelo Nicolas Ferreira nas redes sociais. Então, certamente nós estamos assistindo um fenômeno da política brasileira chamado Nicolas Ferreira, que tem aí um futuro brilhante pela frente. A esquerda está preocupada porque a esquerda não faz novos líderes, e a direita tem produzido pessoas com capacidade até mesmo de chegar à presidência da República do nosso país. É isso, vamos torcer para que o Nicolas Ferreira tenha aí caminhos prósperos, caminhos abertos, que ele possa ter a capacidade de de solucionar todas as suas problemáticas, todos os seus problemas, todas as adversidades que virão, porque virão muitas, que ele tenha a capacidade de resiliência e que ele caminhe para um futuro brilhante, que será muito provavelmente a presidência da República. Nicolas Ferreira, como político, esse é o destino dele, não tem outra rota. Eu não vejo outra rota para ele. Não é isso? Então, por esse vídeo é isso. Se inscreva aí no nosso canal, deixa o seu comentário e até breve.